Olá, gente! Estamos aqui para mais uma live de terças-feiras, ao meio-dia. Então, quero dar continuidade ao que a gente vem falando, né? Vou trazendo vários... Olá, bom dia, boa tarde. Meio-dia já, boa tarde. Então, vou trazendo assim uma série de informações importantes para a gente ir acompanhando. Cada live tem, lógico, né, a sua complementação. Então, na semana passada, a gente falou do amor próprio ao alto amor, que faz de como é que eu gosto de mim, né? O amor próprio, que ela fala do nosso afeto por nós mesmos. Como é que a gente pode ir do amor próprio ao alto amor? Que existe aí um caminho bem interessante para a gente fazer. E hoje, né, falando em relação aos vínculos afetivos e esse alto amor, nós vamos entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Bom dia, boa tarde, gente. Vocês meio com bom dia. Então, do amor próprio ao alto amor, como a gente já falou, aquela coisa da minha estima por mim mesmo, do cuidado que eu tenho comigo, até o alto amor, aonde a gente vai retratar a respeito do aprendizado da gente. Sim, respeitar. Primeiro a gente tem que conhecer. Quando eu conheço, eu passo para o exercício do respeito ao que eu sinto. E aí a gente, né, pode olhar outra live da semana passada para poder entender isso um pouco maior, para a gente poder entrar no tema de hoje, que é os vínculos afetivos e o alto amor. O que faz uma coisa ter a ver com a outra, né? Qual é a relação que a gente pode traçar de um com o outro? Então, assim, como é que a gente estabelece os nossos vínculos afetivos? A forma como a gente vai estabelecendo os vínculos afetivos, a gente vai promovendo esses caminhos de reflexão e entendimento. Então, qual é o primeiro vínculo afetivo que nós estabelecemos na vida? O primeiro vínculo afetivo que estabelecemos na vida é com o pai e com a mãe, ou com aqueles que nos gerou, mesmo que a gente não os conheça, mesmo que a gente não tenha tido contato, mesmo que eles já não estejam mais aqui, mesmo que eles tenham sido pessoas complicadas, difíceis, que de alguma forma não puderam nos educar ou cuidar de nós. Nós nascemos de um homem e de uma mulher, né? Não vamos entrar na questão das crianças que são produzidas aí de outras formas, quando você congela óvulo e blá blá blá, porque não é esse o tema daqui de hoje. Mas mesmo assim, existe um vínculo. Então existe uma célula, né? Uma célula daqui, que é a mamãe, e uma célula que é o papai. Essa célula, que é um óvulo e um espermatozoide, óbvio, que ainda continua sendo assim, a geração de um novo ser, né? Aí nasce uma terceira pessoinha, que sou eu. Já criou-se um vínculo na hora desse boom, na hora desse momento, né, dessa explosão de vida, que é a minha formação, enquanto uma célula que está ali em crescimento. Então, dessa união biológica, né, de um homem e de uma mulher, ou de um óvulo e de um espermatozoide, seja onde for, né, existe uma explosão, né, de vida, que é a minha pessoa, que estou aqui, nasci, né, sobrevivi, né, uma série de desenvolvimentos e nasci. E tô aqui vivendo já aos meus 55 anos, assim como todos vocês, com a idade que vocês têm. Então, a gente é fruto de um vínculo. Então, o alto amor, ele tá literalmente ligado a como a gente estabelece esse vínculo. A forma como a gente foi internalizando, como a gente... Oi, tudo bom? Como a gente foi internalizando, como a gente foi experimentando, registrando dentro de nós esse vínculo. E existe aí uma série de maneiras, de formas que a gente vai buscar essa reflexão, esse entendimento. Então, quando a gente quer desenvolver autoamor, né, a gente tem um amor próprio, a gente se gosta, a gente tem estima por nós, a gente cuida da gente, mas tá faltando o autoamor, que é aquele respeito pelo que eu sinto, o entendimento, uma compreensão, trazer esse conhecimento para mim do que eu sinto, para eu poder respeitar em mim, né, o que eu sinto e ter atitudes e comportamentos congruentes com isso, coerentes, né, alinhados, né, ao meu sentir. É um aprendizado. Né, um aprendizado. Então, se os primeiros vínculos que eu estabeleci, esse primeiro, principalmente com a mãe, aonde eu tenho ali, tô dentro de um útero que tá me gerindo, né? Sabe lá Deus o que aconteceu com esta mulher que me gerou,
que é a minha mãe, né? Ou alguém que fez esse papel na minha vida, porque eu posso ter sido criada, educada por uma outra pessoa que não seja a minha mãe biológica, né? Só que esse ser que me gerou, junto com esse outro ser que é um homem, né? Um espermatozoide e um óvulo, ali estabelece-se um vínculo. Então, assim, segundo as constelações familiares, o nosso Bert Hellinger, que criou e desenvolveu esse trabalho, criou não, desenvolveu, né? No segundo livro dele, mais novo, mostra o desenvolvimento dele. Ele diz que quando um ser, né, se relaciona com outro ser, e da relação desses dois seres, o fruto é um outro ser, existe ali um amor maior. Existe algo maior que dá a vida, porque a vida é algo tão precioso, é o maior presente que a gente pode ter recebido, né, desse homem e dessa mulher, né, dessa junção, dessa explosão de vida que nós recebemos. É o melhor presente que todos nós recebemos da vida, é a nossa vida. Então, quando a gente tá crescido, quando a gente se desenvolve, quando a gente já tá de uma certa forma, né, tendo já um entendimento e uma compreensão a respeito da vida e da minha formação como pessoa, eu tenho uma capacidade intelectual, eu tenho uma capacidade de perceber as coisas, eu percebo que eu existo, que eu tô viva, né? Eu entendo, né? Eu tenho uma relação com o mundo de um entendimento maior e eu vou desconstituindo a minha vida, eu vou vivendo. Então eu vou escolhendo coisas, né? Vou escolhendo atividades para fazer, vou escolhendo relações, vou tendo experiências. Então eu tenho uma plena capacidade de entendimento e compreensão de que eu tô viva. Então essa noção da vida, né, que a gente tem dessa relação, a gente precisa colocar também uma reflexão de como foram esses primeiros vínculos, de como que eu tenho internalizado dentro de mim esse primeiro vínculo, porque é a partir desta internalização, é a partir desse registro desses primeiros vínculos que eu vou agindo e me comportando. Na técnica do renascimento, que é uma técnica fantástica também, que trabalha com a respiração circular, a gente vai direto acessar essas informações. E quando a gente acessa informações, e lógico, todos nós estamos buscando o quê? Uma melhoria, estamos buscando uma qualidade de vida, ser feliz. É isso que todo mundo busca, né? De se sentir satisfeito perante a vida, perante a tudo que permeia a vida de cada um de nós, né? Então, quando a gente vai para trás um pouquinho, para ter um entendimento de como eu registrei, não é um entendimento, gente, de que como o pai e a mãe deveriam ter feito, né? Não é isso. Não é isso que a gente está conversando aqui. O entendimento é do vínculo afetivo ao auto-amor. Então, quando eu percebo que tenho dificuldade de respeitar o que eu sinto, de ter uma entrega na vida, de me relacionar na vida com pessoas e com coisas e atividades de uma maneira que me traz satisfação, é porque este primeiro vínculo, a forma como eu estabeleci esses primeiros vínculos, tem alguns nós, tem algumas gaps, tem algumas questões que precisam ser olhadas, precisam ser entendidas, precisam vir à consciência para a gente poder saber estabelecer. Então, não há fertilizante melhor do que as próprias origens. E aí a gente precisa crescer um pouco o entendimento das coisas, ampliar o entendimento das coisas, porque eu sei se eu vim dessas duas criaturinhas, né, biologicamente falando, e eu nasci, eu sou um ser único, né, não tem ninguém igual a ninguém, eu tenho uma irmã gêmea e nós somos completamente únicas e subjetivas, apesar de sermos gêmeas, que viemos na mesma placentinha, dividimos ali, somos dois seres, dois bebês que estavam dividindo um mesmo espaço, né, com dois cordões umbilicais. Então tem uma particularidade ali. É lógico que a relação entre nós é uma relação única, como é assim como os gêmeos. Mas a individualidade, ela precisa ser preservada, a individualidade precisa ser respeitada e precisa ser trazida à tona. Então, esse algo mais que eu acabo buscando ser na vida, ele veio de algum lugar. Só que eu não sou aquela história, né? Eu não sou aquela junção dos dois. Muitas vezes eu nem vivi na mesma casa, eu nem fui educado e criado por essas pessoas, mas eu sou alguém. Só que esse vínculo lá de trás, ele fala de mim, ele tá literalmente alinhado com a minha capacidade e a minha potência e a minha
competência de desenvolver autoamor, de entender o que eu sinto, de se conectar a mim, que é um desafio no mundo nós sermos nós mesmos, até porque tudo que está ao redor, né, não nos favorece muitas vezes. Então essa capacidade de compreensão sobre eu mesma, né, e ouvir de mim o que eu sinto em relação às coisas é que me faz agir de maneira que eu vá em busca daquilo que é positivo para mim. Então, o maior fertilizante, o melhor fertilizante são as nossas origens. Então, como que eu olho para as minhas origens? E independente dela ter sido, de ela representar algo que eu considere positivo ou negativo para mim, né? Entender que há sempre uma razão para tudo é muito importante. A gente chama de justa razão. Qual é a justa razão de fulano, ciclano, beltrano agir como age? Qual é a justa razão de eu agir como eu estou agindo na vida, me impedindo de buscar ou de concretizar aquilo que é muito importante para mim? Então isso é fundamental que a gente entenda, porque esse sentimento de nutrido, né, de inteiro, de completo, vem desse primeiro vínculo que a gente teve, né, que aconteceu. Só que o que a gente faz? Como essa capacidade, um desafio enorme de ser eu mesma consciente de que foram meus pais. Isso. Então entender o que levou esses pais, esse homem, essa mulher, que me gerou em algum momento, com alguma situação específica que seja, ou porque eles conviveram juntos ou não, porque eu conheci ou não, estava com eles ou não, não importa. Trazer essa compreensão maior da justa razão que fez com que eles agissem da maneira que eles agiram a vida inteira, faz com que a gente busque a nossa justa razão de um entendimento das justificativas dos motivos de eu ter determinadas dificuldades. Por que eu tenho que buscar fora aquilo que eu tenho aqui dentro que não me completa? Então, se eu vou para minha origem, se eu vou buscar esse fertilizante na minha origem, né? Se eu vou me nutrir dessa origem, se eu vou buscar esse entendimento maior na minha origem, a capacidade que eu tenho de me sentir inteira, de me preencher, de ser preenchida, de buscar coisas na vida que não tenham essa função, e sim de estar a serviço da vida. Porque a gente está sempre buscando algo para receber em troca. Então, se eu te trabalhar com essa pessoa, se eu trabalhar dessa forma, se eu me relacionar assim, se meu marido fizer isso, se minha mulher fizer aquilo, se meus filhos assados, se meu trabalho blá blá blá, se eu colocar tudo isso no meu entorno como responsável desse preenchimento, eu vou sempre estar na falta, né? E a gente é assim. Isso é que é importante da gente entender. Então, qual é a solução? A solução é buscar, é dar um bom lugar para todo mundo dentro desse sistema. Principalmente para a nossa origem. Isso é um exercício para a vida inteira, né? Trazendo Bert Hellinger como uma referência nesses trabalhos de constelação familiar, aos 90 e tantos anos, antes dele falecer, que ele faleceu em 2019, eu acho que foi. Ele com 90 e tantos anos, ele foi constelar a mãe dele ainda. Então sempre se tem algo para a gente ver, né, buscar essa compreensão maior de saber lidar com essas origens, da onde ela veio essa origem e como que isso me afeta, como que eu elaboro e administro isso dentro de mim. Gente, isso é muito sério, tá? A maioria dos problemas que nós experimentamos e vivemos é porque nós amamos mal. E amamos mal porque a gente não tem capacidade de honrar a vida que a gente recebeu, daquelas pessoas que nos deram a vida. Honrar não significa ter uma excelente relação. Honrar não significa só porque eu não conheci, não faço ideia de quem seja, eu simplesmente tenho um buraco dentro de mim. Para algumas pessoas é mais complicado do que para outras. Mesmo para aquelas pessoas que sabem quem são seus pais, que conviveram com seus pais durante muitos anos, também muitas vezes tem muitos buracos dentro. Por quê? Porque a gente ama mal, né? A gente ama muito mal. Então o problema não é a falta de amor em relação aos outros, é a falta de amor que a gente tem dentro de nós em relação aos outros. E tudo começa lá no nosso vínculo primeiro, né? Então, se a gente não pode voltar no tempo e fazer diferente, se eu não tenho como mudar as pessoas, né, eu tenho como compreender, buscar essa compreensão, essa reflexão maior de tudo como foi, né, trazer uma postura diferenciada a partir de agora, para que eu
aceitando tudo como foi, eu vou conseguir me aceitar e parar de buscar fora esse preenchimento. Isso que a gente vê aí o tempo todo, né? Na comida, nas relações, na fisionomia, porque tem que ter assim, porque tem que ficar o nariz assado, a boca assado, e porque tem que ter a pele X, Y, Z, o cabelo sei lá como, porque tem que ter o corpo não sei quanto, porque eu tenho que fazer isso dessa forma. É um monte de tem o quê, né? Que muitas vezes está completamente distante daquilo que eu sou e que eu quero ser. E isso traz um vazio gigante, gigante dentro de cada um de nós. Então, o poder dos vínculos e a dignidade do amor entre as pessoas vai fazer com que a gente vá em direção, cada vez mais, do autoamor, que é experimentar viver uma vida respeitando aquilo que eu sinto, né? Para isso eu preciso buscar conhecer a mim mesmo. E uma das coisas que é fundamental nessa busca do autoconhecimento é essa busca do entendimento desse primeiro vínculo que foi de onde eu vim, e poder compreendê-lo e aceitá-lo e principalmente honrá-lo, seja da forma que foi, porque foi a melhor forma possível. O que não falta hoje, gente, são recursos, são técnicas, ferramentas, terapias para nos auxiliar, nos ajudar, né, nos favorecer. Obrigada, querida. Nos favorecer, que ela falou coisa linda essa reflexão, né? Nos favorecer a essa busca. Tem muito recurso, gente. Muitos profissionais trabalhando com isso. E assim, por que a evolução acontece? Por que isso apareceu? Por que de repente as pessoas adoram reclamar? Ah, agora tá na moda a constelação, mas as pessoas não buscam entender o porquê que as constelações estão tão em evidência, porque a necessidade do ser humano de trazer uma compreensão maior dessa honra, desse vínculo da onde ele veio, é fundamental essa busca, né? Então é muito importante, né, que a gente busque essa prática no nosso dia, que a gente olhe para isso que está surgindo de novo e que está em evidência e faça um bom uso disso. Né, um bom uso, isso é que é o mais importante. Vamos ver o que mais. Então, os pais, eles são os representantes da existência, total e absoluta. São os nossos pais que são os representantes nosso, né, desse auto-amor. E por isso que a gente tem que buscar essa reconciliação com esse vínculo, né? Por exemplo, um renascimento, uma constelação familiar, uma terapia, né, seja ela qual for, que tenha esse olhar, que tenha essa visão, que tenha que favoreça isso, que colabore com isso, é muito importante. Deixa eu ver o que mais aqui que é importante pra gente falar. O amor bom é o amor que olha, né? É o amor que ajuda de verdade porque vê e é capaz de respeitar as dificuldades. Então, como que a gente pode fazer para ter um amor bom? Como é que a gente pode fazer para entender esse vínculo inicial lá de trás como uma coisa boa, como algo, né, positivo, fundamental para nós? A gente pode fazer o exercício da boa percepção. O exercício da boa percepção é um exercício que faz com que a gente olhe ou pense e coloque a pessoa aqui na tua frente que você tenha dificuldade. Principalmente com aqueles que nos geraram, né? Se for esse o caso. E aí você deixa que ao redor de você, né, que procure esvaziar a sua cabeça dos seus pensamentos para deixar vir aquelas percepções, aquelas sensações, aqueles sentimentos de uma boa percepção a respeito daquela pessoa que você está ali vivendo uma dificuldade atualmente. Pode ser marido, mulher, colega de trabalho, filho, parente, principalmente os pais. Né? Então, buscar esse exercício da boa percepção, deixar aflorar uma boa percepção do outro e se a gente pudesse fazer isso ao vivo e a cores, eu ia mostrar para vocês como é possível. Esse exercício é um exercício de constelação fantástico e que ajuda a gente a desenvolver uma boa percepção dessas pessoas que sempre têm algo para nos ensinar, e se eu estou incomodada com algo, esse incômodo está dentro de mim. Então, tem conteúdos aqui que eu preciso dar uma olhada, conteúdos que eu preciso entender, compreender de uma forma maior, tá? Então, os nossos pais são os representantes da nossa existência, sempre serão.
Então o problema não é o que a gente recebe, né, dos outros, o problema é aquilo que a gente faz com aquilo que a gente recebe. Isso é que é muito importante da gente entender. Deixa eu ver o que mais. Lembrar que para a gente aprender essa nutrição, experimentar e viver essa nutrição, de se sentir mais pleno, mais preenchido, né, mais nutrido, os fertilizantes para isso é a nossa origem. Então trazer uma como é que fala assim? Estabelecer uma boa relação. Trabalhar talvez os conflitos que dali possam existir. Gente, parem e reflitam comigo. A gente já tá terminando a live. Pessoas que não se conciliaram com a sua origem, que não se conciliaram com quem deu a vida a elas, e essa conciliação é preciso que seja aqui no coração, internamente. Eu preciso dar um lugar aqui dentro para essas pessoas, meus pais, da onde eu vim, da minha origem. E a origem que eu falo, eu vou além. Hoje eu vou até passar um pouco mais o tempo. A origem não é só o pai e a mãe como pessoa. A origem é da onde eles vieram. Eu vejo muitas pessoas que vieram de origens de outros países, de outras culturas, e que têm uma postura de rejeição em relação a essa origem. Então não passa só pela pessoa do pai e da mãe, que pode ter sido alguém complicado, difícil, né? Onde eu não tive, né? Na verdade, eu não recebi aquilo que eu desejava, porque os pais estão aqui, né? E a gente está aqui. E aí esses pais muitas vezes são imaturos, são incapazes, têm problemas, não existiram, né? Na minha vida, na convivência, mas existiram em algum momento, porque me fizeram, né? Eu tô aqui em função deles. Então, mas essa origem lá de trás, às vezes uma origem não precisa nem ser país, não precisa nem ser cultura, mas a origem de nível status social. Pais que muitas vezes não puderam ter um curso superior ou ter um status, né, uma expressividade no mundo da maneira que eu tenho, sou uma diretora de banco, sei lá, tô aqui inventando, né, não sou não, mas tô aqui dizendo. E aí meus pais têm uma origem mais humilde, mais, né, diferente da minha, e muitas vezes dentro de mim isso não tá reconciliado. Eu não tenho isso bem digerido, administrado e gerenciado. E vocês vão perceber que vai haver na vida desta pessoa algumas complicações, alguns problemas. E por isso que o auto-amor, essa coisa de eu me respeitar, de eu conseguir me ouvir, me ler, me entender, me compreender, para buscar na vida ali coisas que são muito importantes para mim, para me satisfazer, eu conseguir me sentir preenchida e nutrida, eu preciso buscar entender a importância dessa conciliação com essas origens, sejam elas os pais ou da onde eles vieram. Tá? Isso cada vez mais é super importante. E o nosso corpo, ele vai registrando tudo aí em forma de doenças, de sintomas, de dificuldades, de desequilíbrios. O corpo registra tudo. Por isso que é muito importante a gente buscar, quando a gente não dá conta de fazer isso sozinho, a gente buscar esses tratamentos que existem aí, diversos deles, né? Então, viver o hoje, o hoje, o aqui e agora, é o único lugar possível da gente poder fazer isso. Não existe outro lugar para se fazer isso não sendo vivendo o hoje, aquilo que eu tenho para hoje, aquilo que eu tenho aqui, né, palpável, concreto, e o que eu posso fazer por isso. Pode passar sempre do horário com tudo de colher. Obrigada, querida. Então, fica a dica de hoje pra gente prestar atenção, refletir, entrar em contato com o nosso coração, buscar entender isso de um outro lugar maior, buscar pessoas para nos auxiliarem, colaborarem, contribuírem para que a gente busque essa compreensão maior da gente se conciliar com a nossa origem. E aí sim, a nossa vida ela vai ter uma condução muito mais leve, né, mais verdadeira, e mesmo que a gente passe por certas dificuldades, a forma como a gente lida com essas dificuldades é bem diferente, né? É isso, gente. Muito obrigada aí pela atenção. Sempre vocês aqui participando, pessoas novas, pessoas que participam. Com certeza outras assistirão, porque eu sei que esse horário nem todo mundo pode. Mas semana que vem tem mais, a gente vai continuar com o nosso papo de sempre. Então, um beijo no coração de vocês. Muita gratidão aí pela presença de vocês. E até semana que vem. Até logo, gente. Boa semana para todos. E buscando a conciliação com as origens, tá? Beijo.
Que bom que você precisou ouvir isso, querida, tá? É sempre bom eu poder favorecer alguém com algo importante. É isso, para isso que eu tô aqui. Beijo, gente. Até logo. Até semana que vem.